Olá, galerinha, aqui é a Nath do canal Biscoito Esperto. O tempo é uma ilusão. Nossa, Natália, faz tanto tempo que você não posta um vídeo. Será que faz mesmo? No grande esquema das coisas, desde que o universo foi criado, o que é esse tempo? Bom, eu estou aqui por um motivo muito especial, porque eu fui convidada pela editora Darkside para falar sobre o lançamento do livro Casa de Folhas, que eu tenho nessa edição em inglês, House of Leaves. Finalmente, depois de muitos anos esperando esse livro vir para nossas terras tupiniquins, a editora trouxe esse livro, quer dizer, está trazendo, pois ele ainda está em pré-venda, vai ser lançado no comecinho de março. Quando eu vi a notícia que esse livro finalmente ia ser publicado aqui no Brasil, e depois quando eu fui convidada pela editora para falar sobre esta obra, fiquei muito contente, porque House of Leaves é, assim, um grande clássico do terror. Ele realmente é o Moby Dick do terror. Sinceramente, eu acho que não dá para comparar House of Leaves, ou agora no Brasil, Casa de Folhas, com nenhuma obra. Nesse vídeo eu vou explicar por que esse livro é tão diferente, tão único, tão incomparável, e vou tentar convencer você a adquirir o seu exemplar e conhecer essa história completamente insólita. Mas antes, uma curiosidade. Quando eu fiz o meu outro vídeo, há 6 anos, no final eu falava assim, eu acho que uma editora que poderia trazer esse livro pro Brasil é a editora Darkside. Eu acho que a gente devia fazer, tipo, um abaixo-assinado pra alguma editora publicar no Brasil. Sei lá, a editora Darkside, eles adoram publicar livros de terror. E assim, Apolo me abençoou com o dom da profecia, porque eu estava certa. Se você já ouviu falar de House of Leaves, ou de Casa de Folhas, você provavelmente ouviu falar que é um livro diferente, inusitado, e que ele é literatura experimental. Mas assim, o que afinal de contas esse livro tem de tão diferente, tão inusitado, e o que quer dizer afinal de contas literatura experimental? Esse livro é grande. Só de olhar para ele você percebe que ele é alto, ele é um livro mais longo do que o normal. Além disso, é um calhamaço. Essa edição em inglês, ela tem 707 páginas. Imagino que para o Brasil, por causa da diagramação, eu imagino que venha praticamente com o mesmo número, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não vai ser uma variação muito grande. A primeira coisa diferente sobre esse livro é a capa dele, porque a capa do livro é menor do que a parte interna do livro. Ou seja, o livro é maior por dentro do que por fora. E daqui a pouquinho, quando eu falar um pouquinho mais sobre a história, vocês vão entender que essa foi uma sacada genial da pessoa que fez aí o design gráfico desse livro. Quando você abre o livro, ele já começa ilustrado. E essa aqui é a primeira página, assim, do livro. Todas as vezes que a palavra casa aparece no livro, ela aparece azul. E isso vai ser trazido para o Brasil, com certeza, porque a editora Darkside vai trazer essa edição como full color. Então, vai ter a palavra casa em azul. Tem vários trechos nesse livro, que vocês vão ver já, que eles são vermelhos e até riscados. Com certeza vai ser assim também na edição brasileira. Tem trechos até roxos, tem trechos com imagens, fotos, desenhos, todo tipo de coisa. E vai ser aqui na edição full color. Afinal de contas, a editora tá investindo em trazer a experiência 100% como ela deve ser de ler esse livro. A princípio, isso aqui parece uma página comum. Introdução, a pessoa vai lá e escreve da esquerda para direita, como é a escrita ocidental aqui. Até então, tudo bem. Conforme você vai lendo o livro, você vai perceber o seguinte. Essa fonte aqui, eu não vou mentir falar que eu sei o nome de fontes, porque eu não sei. Mas essa fonte aqui é a fonte do personagem Johnny, que eu vou falar dele já já. Mais pra frente, a gente vai encontrar essa fonte aqui, que é, eu acho que é Times New Roman, mas eu posso estar errada, que é a fonte do personagem Zampano. Em alguns momentos, quando os editores vão te explicar alguma coisa sobre o livro, tem uma outra fonte aqui embaixo, que ela é diferente da fonte do Zampano e da fonte do Johnny. E tem outros momentos do livro em que aparecem outras coisas, como cartas, transcrições de áudio, enfim, em que aparecem outras fontes. Esse é um recurso visual que o autor escolheu para o leitor mais facilmente poder identificar as diferenças de narrativa nesse livro. Conforme a história vai andando, tem muitas notas de rodapé. Por exemplo, aqui começa uma nota de rodapé e ela vai embora e ela continua em outras páginas. E isso é muito comum durante o livro todo, então não se assustem com isso. E tem notas de rodapé que vão assim, você tá na página 20. A nota de rodapé vai te falar, vá para a página 70. Você lê a página 70, 71, no final da página 71 tá falando, agora você tem que ler um anexo lá na página 600 e bolinha. Você vai na página 600 e bolinha,
lê o anexo e no final fala, volte para a página 35. Mas, mano, eu tava na página 20, eu vou ter que pular 15 páginas? Onde que eu vou ler as páginas 21 até 34? O livro, ele é labiríntico, então ele exige um pouquinho de trabalho por parte do leitor, mas não se preocupe, você vai ler o livro todo se você seguir a experiência do jeito que ela é pra ser feita. Se você ler o livro do começo ao fim, sem ficar pulando de um lado pro outro, talvez você não experiencie a história do jeito que ela é pra ser vivida, mas você provavelmente vai entender o livro. Mas acho que é muito mais divertido, muito mais interessante você seguir essa loucura de ir de um lado pro outro da história a todo momento. E uma coisa que talvez algumas pessoas já tenham visto é que tem umas páginas com diagramação completamente louca. Páginas meio poéticas. Eu não quero dar spoiler, mas páginas meio vazias assim, elas realmente fazem um sentido quando você tá lendo o livro. Enfim, como eu falei, tem ilustrações, tem fotos, tem poemas, tem um monte de coisa aqui e é isso. Eu tava procurando aqui as partes em vermelho riscadas, então isso aqui vai vir pra edição brasileira, o que é ótimo porque esse elemento das cores e das coisas riscadas faz muito sentido para a história conforme você for lendo. Diferenças físicas. O livro ele é maior do que um livro normal. Ele é bem longo, mais de 700 páginas. Ele tem fontes diferentes para momentos diferentes e personagens diferentes da narrativa. E o autor brinca com vários gêneros textuais. Então a gente tem trechos que são diários, cartas, transcrição de áudio, dissertação de doutorado, acredite se quiser. Enfim, é uma amálgama de coisas diferentes. Isso faz o livro perder a sua estrutura de livro comum e ganhar uma estrutura labiríntica. No entanto, apesar da escrita ser labiríntica, às vezes um pouquinho confusa e às vezes ela parece não fazer sentido 100%, não se preocupe. Nós estamos desvendando esse labirinto. O autor foi a pessoa que construiu, ele sabe por que ele colocou uma parede ali, ele sabe por que ele colocou uma curva pra cá, uma curva pra lá, enfim. Então, apesar do começo do livro ser meio assim, meu Deus, rapaz, tá certo isso, como diria o Felca, chega uma hora que você vai se acostumar, você vai entender, é aí que o bicho pega. Mas nada sobre o que, afinal de contas, é esse livro. Esse livro é sobre um filme chamado The Nevidson Record. O que é isso? Tinha um fotógrafo, William Nevidson, fictício, que ele, depois de passar por uns certos traumas, que eu descrevo no meu outro vídeo que eu fiz sobre esse livro, então se você quiser ter mais detalhes sobre o William Nevidson, assiste lá que é legal, mas eu não vou ficar me repetindo. Basicamente, o William Nevidson, ele passou por umas coisas complicadas e ele se muda com a sua família, que é sua esposa e 2 filhos, para uma nova casa linda, bonita, e ele tá lá super contente. Tem uma hora que ele vai viajar, quando ele volta, ele percebe que tem um armarinho embutido na casa dele que não tava ali antes, ele fica, eu não me lembro disso. Ele decide, então, checar a parte arquitetônica da casa, os papéis, assim, e ele fica, isso aqui não estava aqui antes. Será que alguém invadiu a minha casa enquanto eu viajava para construir um armário? Só que ele percebe que ele não perdeu espaço na casa. Na verdade, a casa, quando ele vai medir com uma fitinha métrica, a casa está maior por dentro do que por fora. Entendeu? E com o tempo, esse maior por dentro que por fora acaba ficando cada vez mais grave. E chega um momento que ele faz um vídeo chamado O Corredor de 5 minutos e meio, em que ele filma um corredor na casa dele, que até então não existia, o corredor acabou de aparecer do nada, e esse corredor demora 5 minutos e meio para ser percorrido. Só que quando ele filma pela janela do lado de fora da casa, não tem nada por onde ele tá passando, mas quando ele filma lá de dentro, tem um corredor gigante. Do lado de fora, quintal. Do lado de dentro, corredor. O que está havendo? Porém, esse filme, ele não existe. E a gente conhece o The Nevidson Record através de um texto, que é uma dissertação de doutorado, não há outra forma de descrever isso aqui, escrito pelo Zampano. Quem é o Zampano? Zampano é um velhinho cego. Aparentemente, ele assistiu esse filme antes de ficar cego, há muito tempo, mas como eu disse, esse filme não existe. Enfim, não vamos nos ater a esses detalhes. O que acontece é, ele ficou tão obcecado por essa história, tanto do filme em si, quanto a história da vida do William Nevidson, que o que ele decide fazer? Decide escrever e analisar em excruciantes detalhes o que acontece nesse filme do The Nevidson Record e também
num corredor de 5 minutos e meio. Então ele tem ali suas teorias, suas descrições, suas pesquisas, enfim. Porém, essa não é a parte do livro que a gente conhece primeiro. O que a gente conhece primeiro é o Johnny Truant, que a gente pode dizer que é o narrador principal dessa história. O Johnny, junto com seu melhor amigo Lud, eles encontram o cadáver do Zampano. E o Johnny, sabendo da vida sofrida que esse senhorzinho levou, sendo cego, dedicando muito tempo a escrever sobre esse filme, e ele nunca nem terminou a sua dissertação, o Johnny sente dó do velhinho e o que ele decide fazer? Ele decide ler o que esse cara escreveu, mesmo que esteja incompleto, para conhecer, afinal de contas, a obsessão desse senhor. E isso acaba virando a obsessão do próprio Johnny. Porém, o Johnny ele não se limita a comentar o que está nessa dissertação. O Johnny, às vezes, ele vai comentar alguma coisa e ele começa a divagar sobre a vida dele, sobre as amizades dele, sobre traumas que ele mesmo passou. O Johnny é um personagem que passou por muitas coisas, como o uso de drogas, perdeu a mãe, e isso tudo é explorado durante o livro. Enfim, como vocês podem ver, é uma história que tem várias camadas. Se eu fosse realmente explicar esse livro, eu diria que ele tem 5 camadas. A primeira camada somos nós, os leitores. Afinal de contas, assim, um livro físico, ele existe independente de qualquer coisa, mas uma história só existe quando ela é lida. Então, quando você abre esse livro e você lê o que está acontecendo nele, você lê o que esses personagens estão vivendo, o que eles estão pensando, você interage com a história. Você não é um leitor passivo. Não é igual a um livro comum em que você vai, abre na primeira página e lê do começo ao fim, acabou, você dá sua opinião, gostei, não gostei. Aqui, não. Você tem que ativamente pesquisar coisas, ir de uma página a outra, ler e reler trechos. Tem trechos em outros idiomas, tem trechos codificados, então você participa da narrativa do livro. Claro que você não é um personagem, mas se você não se esforçar para fazer essas decodificações e ir de um lado para o outro na narrativa, você não vai estar aproveitando o livro 100%. Então, nós, os leitores, somos a primeira camada. Depois disso, nós temos os editores. Eles não participam tão ativamente do livro quanto os outros narradores e nós, leitores, mas eles aparecem em vários momentos como uma entidade, assim, para esclarecer algumas coisas. E é muito interessante que eles estão ali quase para fazer uma contenção de danos. Falar assim, isso aqui não é bem assim. Esse personagem disse isso, mas há controvérsias. Isso é muito interessante durante a narrativa também. A terceira camada, que é a camada que a gente conhece a princípio, é o Johnny Truant, contando então a vida dele, como ele chegou nessa obra do Zampano, o que ele tá achando dessa dissertação. A quarta camada seria de fato a dissertação do Zampano, que, assim, é uma loucura, é muito complicada de ler, principalmente se você for ler em inglês. Nossa quarta camada é o Zampano falando sobre o The Nevidson Record, a história do William Nevidson. E a quinta e última camada é o próprio William Nevidson contando ali as aventuras dele nessa casa misteriosa e também explorando seus traumas. Mas, Natália, onde que tá o terror nisso? É claro que o livro é sobre uma casa. O título é Casa de Folhas, House of Leaves. Então, o que essa casa tem de tão bizarro? Ela não é uma casa assombrada, eu acho que é importante falar isso, não é uma história de fantasma nem nada. E também não é uma coisa tipo Doctor Who, a casa é maior por dentro do que por fora. Existe um elemento aterrorizante, que se eu contar aqui é spoiler, mas é um elemento extremamente bem explorado, principalmente com a natureza labiríntica do livro, da edição física mesmo. O terror, ele pode ter muitas camadas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, jogos, livros de terror. O tom que o livro te dá a princípio é melancolia, tristeza, luto e confusão. Então você vai conhecer o Johnny, uma pessoa ali profundamente traumatizada por eventos de sua vida, como a perda de sua mãe e o uso de drogas. E conforme a história vai passando, esse peso dessa melancolia, dessa tristeza, isso vai te envolvendo. Então é claro que isso vai, de alguma forma, afetar você que está lendo a história. E também, como o livro é labiríntico, você tem que desvendar a história, ele pode ser confuso, ele pode ser até frustrante em alguns momentos. Mas no meu caso, eu achei uma frustração legal. É tipo, resolver um quebra-cabeça, literalmente, sabe? E conforme a história vai andando, esses elementos de luto, esses elementos melancólicos, elementos traumáticos, eles são, aos poucos, não substituídos, mas eles são expandidos em coisas mais bizarras.
o luto, ele se transforma num monstro quase literal que te persegue, que te culpa. Os traumas, os uso de drogas, eles se refletem na forma como o personagem se torna extremamente paranoico conforme ele vai explorando mais dessa história. E a melancolia, ela serve para te trazer para dentro daquela história e simpatizar com esses personagens. Eu acho que o autor soube trazer, assim, coisas terríveis do mundo real, como trauma, depressão e afins, soube trazer essas coisas para a parte sobrenatural, a parte aterrorizante, a parte não natural da narrativa. Bom, eu acho que eu falei demais. O meu objetivo era apresentar esse livro, espero que eu tenha alcançado. Então, se você assistiu esse vídeo e pensou, cara, eu quero ler esse livro, parece legal, primeiro, você não vai se arrepender. Onde eu posso adquirir esse livro? Ele está na pré-venda até o comecinho de março, como eu falei. Então, se você for no site da editora Darkside, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai poder adquirir o livro na pré-venda. No site da Darkside, o livro vai estar com 20% de desconto, vai ter frete grátis, vai vir com 3 cards exclusivos e um marcador do livro. E se no site você quiser aproveitar e comprar outros livros na mesma compra, você também vai ganhar 30% de desconto só por ter o Casa de Folhas no seu carrinho. Então, você pode aproveitar para, além de comprar esse lançamento espetacular, você pode comprar outros livros da Darkside que você esteja querendo para completar a sua coleção. Além disso, você pode parcelar a sua compra em até 6 vezes no cartão. E se você comprar à vista no Pix, tem um descontinho de 5%. Eu tô muito animada para ter a edição brasileira traduzida para o nosso idioma português brasileiro, ou como diria o Marcos Bagno, apenas brasileiro, é sobre isso. Então, eu tô muito animada para quando a pré-venda terminar, poder ter meu livro em mãos. E eu tenho certeza que se você der uma chance para essa experiência completamente diferente de leitura, você vai adorar esse livro. Se você gostou desse vídeo, se você pretende adquirir o livro, deixe nos comentários, que eu sempre leio e eu sempre respondo. Aliás, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva e deixe seu like no vídeo. E é isso, gente. Até a próxima.